Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de uma característica muito comum entre alguns transtornos do neurodesenvolvimento, que é o hiperfoco. O hiperfoco é muito comum no transtorno do espectro autista e também no déficit de atenção e hiperatividade. Eu já fiz um post anterior para quem quiser voltar aí nas minhas postagens anteriores. O hiperfoco é uma característica em que a pessoa tem um grau de concentração com muita intensidade em uma atividade só e ela não consegue processar, ou seja, dividir a atenção entre outros elementos do mesmo ambiente. Então ela hiperfoca em determinada tarefa. E é interessante que clinicamente a gente observa esse hiperfoco e ele geralmente pode ser confundido na clínica quando a gente vai realizar diagnóstico entre essas condições e também o transtorno bipolar. Por que o transtorno, de humor bipolar? Ele pode ser confundido, porque a fase maníaca do transtorno bipolar, para quem não sabe, o transtorno bipolar ele é dividido de forma que a pessoa passa por períodos em que ela fica numa fase muito depressiva, desanimada, apática, uma fase bem depressiva, e depois ela vai para uma fase maníaca, de muita euforia, uma fase onde o humor fica acelerado, a pessoa fica mais hiperativa. E aí, realizar um bom diagnóstico diferencial entre essa fase maníaca do transtorno bipolar, um quadro de hiperatividade e um transtorno do espectro autista, e muitas vezes as altas habilidades ou superdotação também, tem características incomuns que é exatamente o hiperfoco. Então o hiperfoco ele tem que ser analisado não somente como um sintoma isolado, mas no contexto. Esse hiperfoco aparece quando? Ele tem qual duração? Quais são as suas características? Então isso precisa ser analisado com muito cuidado por especialistas capacitados para poder diferenciar esses possíveis quadros clínicos aí. Por exemplo, a superdotação, uma pessoa superdotada, geralmente ela tem um hiperfoco, um interesse muito restrito em um assunto e ela aprofunda, ela vai fundo num assunto só. Então ela sabe muitas coisas acima da média sobre determinado assunto ou sobre uma área de interesse que ela tenha. Quem está no transtorno bipolar, por exemplo, a fase maníaca, a pessoa pode ter um hiperfoco, ou seja, ela tem um interesse em algo específico, por exemplo, que é muito comum em compras, e aí a pessoa ela só fala em compras, só quer fazer compras e ela despende muita energia naquilo. Um quadro de hiperatividade também pode acontecer muito esse hiperfoco em que a pessoa ela tem tanta energia, ela tem uma agitação tão patológica, tão grande, e ela também pode ter áreas de interesses em que ela dedica muito tempo, muita energia em uma coisa só, mas geralmente para quem tem hiperatividade, esse nível patológico, eu digo, da hiperatividade, a pessoa ela tem dificuldade em concluir as atividades que ela começa. Geralmente ela vai fundo em uma, mas não conclui e já vai para outra. Ela hiperfoca em vários lugares e coisas, mas ela geralmente tem muita dificuldade de terminar essas coisas que ela começa. Então é só para a gente refletir um pouquinho, contribuir um pouco com esse assunto do hiperfoco, que é muito interessante. Se gostou, compartilha e curte aqui o vídeo. Obrigada!